na música da Chiquinha, a presença negra é indiscutível, né? Ela viveu num tempo em que se recebia muita influência musical da Europa, né? Então se tocava polca, valsa, mazurca, né? Todos gêneros importados. E aí o que ela faz? Ela coloca ela começa a trabalhar com os gêneros que ela via acontecer ali naquele Rio de Janeiro. A artista Jussara Marçal é a convidada da vez do podcast Matéria Bruta. Jussara parte da ocupação Chiquinha Gonzaga, da qual ela é co-curadora, presente no Itaú Cultural até o dia 23 de maio, para relembrar a história e a importância desta que foi uma das maiores compositoras, instrumentistas e maestrinas brasileira. Chiquinha não apenas inventou um novo gênero musical, as marchinhas de carnaval, como também foi uma figura marcante na luta abolicionista e feminista do Brasil no século XIX. Então aumenta o som para mergulhar na vida e obra desta mulher negra e artista grandiosa. Então, quando a gente pensou, quando a equipe do Itaú, eu fui convidada, né, para fazer parte da equipe de curadoria do Itaú Cultural, e quando a gente começou a pensar no que apareceria nessa ocupação, a gente ficou muito focado na ideia de revelar a Chiquinha, tirar a Chiquinha do apagamento que tinha ocorrido durante praticamente um século, né? Eu mesma conhecia pouca coisa da Chiquinha, as obras mais conhecidas, tinha num grupo que eu cantava chamado Véspera, a gente fez 2 arranjos de obras da Chiquinha, mas não conhecia a profundidade da história dela, né? E aí, à medida que você vai conhecendo, é um negócio muito impressionante de ver o quanto era uma mulher à frente do seu tempo, né? Então, muitas coisas que ela começou a trabalhar lá atrás, no século passado, ainda hoje são bandeiras que precisam ser, assim, estão no foco da luta atual, tanto feminista como contra o racismo, sabe? Tem várias questões que ela já tratou lá atrás, ela nasceu em 1847, ou seja, ela viveu ali a mocidade, a maturidade, bem na virada do século, né? E virada do século contendo o quê? Abolicionismo, contendo a mudança de regime. Então, era um momento histórico muito efervescente. E ela vivia ali no foco de toda essa efervescência que era a capital, Rio de Janeiro, né? Então, várias coisas que ela fez como mulher, como ativista das causas negras, da cultura negra, muitas coisas ela fez, acho que nem tendo a medida da grandiosidade do gesto que ela fez, sabe? Porque era uma coisa de... Era uma mulher que era muito dedicada à sua arte, à sua música, e queria liberdade, queria ser livre, queria ser emancipada. Então, várias coisas que ela fez nesse sentido, hoje ainda repercutem, né, reverberam na gente e reverberam na gente como mulher, reverberam na gente como mulher negra, como músico no Brasil, né? Várias coisas que ela lidou ali, ainda hoje são causas que a gente está ali na luta para conseguir que os direitos sejam, né, é, sejam resguardados, né? Acho que é um pouco por aí. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, levando em conta essa vontade de liberdade, né? Agir de acordo com o que o coração mandava, era uma coisa muito forte para ela. O que mais me chamou a atenção foi o fato dela conseguir driblar as questões todas, né? As dificuldades todas que apareciam, né? Então era uma mulher que, não dá para ir por aqui, eu consigo de outro jeito, sabe? Sem necessariamente se
chegar às vias da violência, não tinha isso. Ela agia de uma maneira muito consciente de como conseguir. Então, um exemplo muito marcante, por exemplo, é o fato dela querer se emancipar, e aí ela conseguiu o divórcio que era uma coisa que não existia na época, mas ela deu um jeito de conseguir se divorciar daquele cidadão que não era alguém com quem ela queria continuar vivendo. Um outro momento, mais para frente, ela se casa com um homem muito mais jovem que ela, né? E isso, se hoje ainda é uma coisa complicada, imagina no início do século XX. E o que ela faz? Ela registra, ela coloca o marido como se, o companheiro como se fosse filho dela. As pessoas conhecem o Joãozinho como se fosse filho da Chiquinha. E só muito depois, né, consultando aí a vida, né, aprofundando na biografia dela, é que se percebe que ela era casada com ela, ele era o companheiro dela. Ou seja, ela driblou ali as questões todas que impediriam ela de continuar seguindo o caminho que ela acreditava ser o mais importante para ela. E é claro que isso tem um peso na vida dela, ela tem uma vida difícil, ela sofre muito, várias coisas familiares que acontecem um pouco por conta dessa atitude muito esclarecida do que ela queria para ela mesma. Na pesquisa, a gente teve esse apoio, essa consultoria magnífica da Edinha Diniz, que foi quem fez essa biografia maravilhosa da Chiquinha, muito aprofundada, dando conta de vários aspectos ali da sociedade brasileira, da sociedade carioca, naquele momento em que a Chiquinha viveu, né? E um dos achados muito interessantes da Edinha é justamente a certidão de batismo dela. E na certidão de batismo aparece, né, Francisca Gonzaga, tarará, e entre vírgulas, inocente. E aí, para um desavisado, inocente, porque, sei lá, recém-nascido, mas não, inocente, vasculhando ali, pesquisando como é que funcionava a nomenclatura na época ali, inocente significava o recém-nascido que nascia de pai branco e mãe negra, ou o inverso, ou seja, ou pai ou mãe era liberto, né? Então, existia uma nomenclatura se um dos pais fosse ainda escravo, sabe? Tem toda a nomenclatura, toda ligada à questão da escravatura. Então, a Chiquinha é inocente porque o pai dela era branco e a mãe era alforriada, uma mulher alforriada. Então, isso era... ou seja, já na certidão dela está marcada essa presença negra, né? Não, quer dizer, ela é uma mulher negra, mas assim, na história dela está marcado o que representa ser negro na sociedade brasileira, desde o início. Então, não é à toa que ela se engaja na luta abolicionista. A gente não conseguiu um registro, papel, determinando isso, mas sabe-se que ela ajudou, sim, na campanha abolicionista. Ela fez campanha para conseguir dinheiro para alforriar, ela ajudou na alforria de várias pessoas. Então, era uma mulher muito atenta à questão, à situação dela enquanto mulher negra. E outra coisa é a música, né? Na música da Chiquinha, a presença negra é indiscutível, né? Ela viveu num tempo em que se recebia muita influência musical da Europa, né? Então se tocava polca, valsa, mazurca, né? Todos gêneros importados. E aí o que ela faz? Ela coloca ela começa a trabalhar com os gêneros que ela via acontecer ali naquele Rio de Janeiro. Então tem samba, ainda entendendo, é bem um momento de mudança mesmo, sabe? Entendendo como é que aquilo se incorporava, assim, buscando essa síntese. Isso que eu acho que é muito bonito, sabe? Ela busca essa síntese do que vinha de fora com o que ela via acontecer ali
ao lado dela, naquele Rio de Janeiro que ela vivia. Então, participação ativa nos grupos de choro, que é um dos gêneros iniciais da música popular brasileira. E aí isso, né, várias partituras dela, ela coloca lá que é samba, que é jongo, tem especificação candomblé, vindo do candomblé, sabe? Lundu, que também era uma coisa muito de surgir daqui, e a partir das manifestações negras daquela época. Então, isso eu acho muito impressionante, assim, o quanto ela era antenada, sabe? Isso é bem... Tem uma coisa muito bonita que é nesse momento em que ela se vê sozinha, né? Ela resolve se separar do marido e não é aceita pela família, então ela tem que se virar. E aí tem um registro que é um classificados, elas colocando como professora de piano, assim, um classificado lá, Francisca Gonzaga, professora de piano. Então, olha que ok, não tem, eu vou à luta, uma coisa de ir à luta e achar o jeito disso acontecer. É essa intenção clara de que o trabalho dela prosperasse cada vez mais. Tudo que ela fez foi nesse sentido, da música dela ir adiante. E ela conseguiu, né? A gente tem hoje aqui o que a gente conhece de música brasileira, inevitavelmente passa por tudo ali que viveu, que trabalhou Chiquinha Gonzaga. Ela não parava de batalhar pelo que ela acreditava, sabe? Então isso é muito importante e isso é marca, né? Marca da atividade da Chiquinha Gonzaga, de estar sempre muito atuante, né? Politicamente e artisticamente. Então tem isso, né? Dela estar ali naquele momento de muita efervescência musical no Rio de Janeiro. É o momento em que, né, surge o rádio, tem várias coisas que acontecem nesse momento histórico ali e que a música é um elemento muito marcante, né, dessa virada do século. E aí a Chiquinha, ela consegue, de alguma forma, estar envolvida nos principais movimentos, né? Isso que eu falei dela estar participando dos grupos de choro da época, participando dos teatros musicais. Ela era muito fã do Carlos Gomes, então ela consegue fazer um espetáculo em homenagem ao Carlos Gomes quando ele vem ao Brasil. E tem isso, né? Dela estar sempre muito engajada na possibilidade de que essa música não fique restrita a poucos, né? Que seja uma coisa que se expanda. Então, isso é muito marcante também na obra da Chiquinha. E falando do Abre Alas, nessa busca, né, de síntese dos gêneros que estavam ali surgindo, é muito impressionante porque ela acaba criando um gênero. Então, não existia marchinha de carnaval, uma canção para se cantar no carnaval. Como é que funcionava? O carnaval, na época, as pessoas emprestavam músicas de outras manifestações e meio que improvisava ali e ia cantando, né, um lundu que fazia sucesso em algum momento, entrava, era meio isso. E aí ela trabalhando na casa dela, muito próxima de um ensaio de carnaval, justamente da Rosa de Ouro, que é o que ela menciona na música, e ela faz essa canção. E ela nem, no momento em que ela faz, ela nem coloca o gênero, porque era tão novo, não existia. Só muito depois que foi determinado que era uma marchinha de carnaval, e aí foi gravado, as vozes foram colocadas só muito tempo, as letras, né, foram colocadas só muito tempo depois. Então, para você ver o quanto ela estava muito adiante. Ela criou um gênero musical brasileiro que hoje é muito importante, que hoje, né, a gente tem uma profusão de marchinhas de carnaval e marcou muito a época, né? Marcou grandes cantores da música brasileira, são conhecidos pelas marchinhas de carnaval que cantou. Inclusive a Linda Batista e a Disse Batista foram as que gravaram a Abre Alas pela primeira vez. Então, para você ver como Chiquinha é gigante. Chiquinha foi uma pioneira de seu tempo e segue motivando muitas mulheres até hoje.
Em que ponto Chiquinha mais te inspira? O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Bárbara Luiz, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Te espero por aqui novamente em breve. Falando em mulheres na música brasileira, se liga que o Curta On tem uma novidade. O especial Marisa Monte já está disponível para você assistir e cantar muito. São 8 documentários com bastante show, entrevista e bastidores para se deliciar. Assista pelo Now ou pelo tamanduá.tv.br.